Olá, eu me chamo Dulcinei Garcia, sou docente do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos. Estou muito honrada de estar aqui com vocês e muito grata à professora Tatiane Hilaré, que também é da UFSCar e é coordenadora local de Araras desse Festival Part of Science. E especialmente fico muito grata a ela por ter me convidado para essa edição, que é dedicada a mulheres na ciência. Grata, Tatiane. Então, gente, vou estar contando aqui um pouquinho sobre o que é ser uma mulher na ciência e nas ciências exatas, né? Que às vezes é até um pouco mais raro, principalmente se a gente está falando da física. Eu, como menina, sempre gostei muito de matemática, sempre era muito curiosa também em ver por que as coisas aconteciam, por que uma formiga conseguia dar voltas e ficar de ponta cabeça e não caía. Várias questões que às vezes inclusive eram trazidas na escola pelos professores que sabiam estimular a gente para ciências, e eu tive a oportunidade de ter alguns que fizeram isso, sim, que foram uma influência muito importante e positiva para mim. Mas eu sempre fui uma menina da escola pública, minha vida inteira foi escola pública, e a gente enfrentava muitas dificuldades e coisas que a gente ainda vê acontecer hoje, né? Mas a gente sabe que o importante é bola para frente, tocar as coisas, né? Acreditar, porque a gente sempre pode alcançar os sonhos. Então, eu tinha esse sonho, sim, de ser cientista, de ser pesquisadora, de ser astronauta e tantas outras coisas, né? Mas eu posso dizer que ao perseguir essa carreira, hoje eu me sinto muito privilegiada porque as oportunidades vieram. Claro que teve esforço, eu consegui superar obstáculos, mas eu realmente gosto do que eu faço, então nesse sentido que é um privilégio, né? A gente poder chegar depois de vários anos, né, fazendo, seguindo uma carreira profissional e estar contente com ela, né? Então isso é um privilégio. Mas então, nessa história, né, do que era a escola pública na minha geração, isso eu estou falando de 1970, viu, gente, aquela década lá, a gente tinha que escolher no ensino médio se queria ciências exatas, ciências humanas ou ciências biológicas. E eu fui para o que era confortável para mim, que eram as ciências exatas, né? E pude me preparar, porque a gente tinha muitas horas de matemática. E eu também gostava muito de ler, essa era uma vantagem, né? Então deu para superar a outra barreira, que era a barreira do vestibular, e entrar numa universidade pública, que foi a própria Universidade Federal de São Carlos. Então eu falo que eu sou a filha da casa, mas eu tive depois o mestrado e o doutorado sendo feitos em outra instituição. Então, eu pude aproveitar o bom, né, de ter feito a graduação, onde depois eu voltei como docente, quando eu prestei o concurso e passei, outra barreira a ser enfrentada, né? Mas também tive a oportunidade de fazer trocas com a outra instituição, com outras pessoas, e que foi do Instituto de Física da USP de São Carlos. Então, eu tenho essa história, né, de graduação na UFSCar, mestrado e doutorado na USP em São Carlos, e depois entrar na universidade como docente. Isso em 1995, já são 25 anos que eu estou na carreira docente na UFSCar. Hoje sou líder de grupo, um grupo experimental que trabalha em física de materiais. Orientei alunos, oriento, faço divulgação científica e o tema que eu vou conversar com vocês hoje, inclusive, é um tema que eu me dedico atualmente, junto com a pesquisa de várias outras características de materiais, mas especificamente esse é um que eu trabalhei no mestrado, né? E que é o começo da minha história, mas é uma história que não tem fim, porque quem faz pesquisa sempre tem o que investigar, viu, gente? Então, neste tema, né, que é a chamada do título aqui dessa live, eu vou estar falando para vocês do que são
o que são os cristais que vibram e dão choque e que se chamam piezoelétricos. Tá? Então, para que aguce a curiosidade de vocês, sempre é bom a gente tentar fazer uma questão, né? Então, eu vou começar aqui com uma questão para vocês, que é, para esses piezoelétricos, né? Como é que a gente pode relacionar e fazer a conexão que é entre o cristal de quartzo e um umidificador de ar? O cristal de quartzo e um isqueiro. O cristal de quartzo e um chá de revelação. Aqui, chá de revelação é aquele momento em que, quando um bebê vai chegar, né, as pessoas fazem um momento, né, de socialização, de confraternização, em que vai ser revelado se é menino ou é menina. Então, fica aí essa questão, né, de qual é a conexão entre cristal de quartzo e relações como essa aí, né, com um final como este aí. Chá de revelação, isqueiro e umidificador de ar. Podia ter dado várias outras tentativas, questões de conexões aqui para vocês, mas puxei essas aí por enquanto, tá? Então, vamos começar um pouquinho, né, nesse caminho aí de descobertas, né? Como é que foi, que também foi um caminho para mim, né? Que comecei a trabalhar com esses materiais. Foi numa história em que dois irmãos, o Pierre e o Jacques Curie, e acho que Curie aí talvez alguns de vocês associem a Marie Curie, que é um exemplo, né? Eu sou super fã, um exemplo de mulher na ciência, que é lá dessa história de final do século XIX, começo do século XX, e que foi prêmio Nobel em Física, né, por trabalhar com a radioatividade, Marie Curie. Marie Curie foi esposa de Pierre Curie, mas ela não está nessa história aqui do quartzo, tá? Que aqui eram os dois irmãos mesmo, Pierre e Jacques. Então, aí a gente tem que eles, ao trabalhar com alguns cristais, entre eles o cristal de quartzo, o cristal de quartzo, inclusive, ele é o dióxido de silício. Ele é oxigênio, um arranjo de átomos de oxigênio com silício. Eles perceberam um efeito, um fenômeno que, quando eles pressionavam, né, pressionavam cristais de quartzo, havia uma medição, né, de uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, havia a produção de cargas positivas e cargas negativas na superfície, né, desses cristais. Então, hoje nós sabemos, né, a estrutura, essa estrutura de arranjo atômico, né, mas na época eles estavam começando a entender o que era olhar para dentro dos materiais, né? Normalmente, o que os físicos faziam até então, ainda que não eram nem chamados de físico, né? A carreira física ela só foi aparecer mesmo no século XX. Né? O que eram antes esses pesquisadores e tudo, eles eram de várias outras modalidades, inclusive misturava-se muito. Né? Às vezes você podia ter um psicólogo, um escritor, um historiador desenvolvendo coisas que estariam relacionadas à química, à física. Né? Bom, mas temos lá, então, os irmãos Pierre e Jacques fazendo essas análises, né, esses experimentos, e descobrindo esse efeito, que eles ficavam pensando assim, olha, mas isso aí deve dar para usar, né? Afinal de contas, pressiona, né? Eu transformo uma energia, que é a energia mecânica, em uma elétrica. Né? Então, mas hoje a gente já entende que nessa estrutura, né, numa visão já de compreensão atual, né, que no arranjo do quartzo, em que você tinha oxigênio e silício, mostrando aí para vocês, né, deixa eu até pegar o ponteiro aqui, teve um spoiler aí, né,
Esse aqui eu vou usar o ponteiro para mostrar para vocês aqui. Melhor. Vou pegar esse aqui que é o de laser, né? Então, nós temos esse arranjo que é do dióxido de silício, né, que é do quartzo, que é um arranjo equilibrado, onde o oxigênio, que está aqui, que ele vai ficar com cargas negativas, né, cedendo e tendo uma ligação com o silício. Então, a gente acaba tendo um equilíbrio geométrico mesmo, de cargas positivas e negativas, que me dá um centro de cargas nula, isso que a gente considera aqui. Mas que, se você pressionar, né, ou estirar, aqui no caso um exemplo de fazer a distensão, né? Então, se você alongar, né, o cristal de quartzo, o que os irmãos Pierre e Jacques viram é que aparecia uma diferença de potencial nessas superfícies ao fazer um desequilíbrio daquele arranjo de cargas positivas e negativas. Então, esse desequilíbrio, ele cria uma polarização, e a natureza, gente, ela é muito inteligente, né? A natureza, ela não gosta de desequilíbrios, então ela tenta fazer compensações. E é isso que acontece, né? É dar uma compensação de excesso de cargas para uma descompensação que está sendo feita pela atuação da pressão. Então, o que os irmãos perceberam também é que, fazendo esse estiramento à distensão, você produzia cargas, por exemplo, aqui, mais e menos. Então, uma diferença potencial que seria positiva para, né, uma diferença potencial que aumenta, que tem seu sinal positivo daqui para cá. Se você faz a compressão, você criava a situação contrária. Nas superfícies agora, onde era mais antes, eu vou ter excesso de cargas menos, e onde eram menos, excesso de cargas mais. Então, isso quer dizer que estirar e comprimir, eu produzia nas superfícies, ora, um sinal elétrico positivo, e fazendo de outro jeito, um sinal elétrico negativo. Então, eu podia fazer inversão da diferença de potencial, fazer um controle do sinal mais ou menos, né, dessas cargas, com compressão e distensão. Aí, a isso eles deram um nome, batizaram de piezoeletricidade. Tá? Este é o efeito que materiais piezoelétricos apresentam. Piezo vem da palavra pressão e quer dizer compressão, eu gero eletricidade. Claro que eles ficaram muito famosos por causa, né, dessa descoberta, desse fenômeno. Mas um ano depois, vejam só, um matemático, que é o Gabriel Lippmann, ele supôs, ao analisar as razões, né, desse efeito, porque ele foi lá e viu que era essa descoberta dos irmãos Curie, o Lippmann, ele supôs que o efeito inverso também aconteceria, poderia ocorrer. Tá? O que seria o efeito inverso? Se você entrasse com um sinal elétrico nesses materiais, ele responderia com deformação mecânica. Então, se você fizesse uma troca, se você alternasse a colocar uma diferença de potencial, hora do positivo para o negativo e hora do negativo para o positivo, você teria uma deformação que acompanharia isso, que seria compressão e estiramento, distensão. Então, se você manda um sinal elétrico que alterna de uma forma periódica, oscilatória, você teria uma deformação oscilatória desse material. Ou seja, ele teria a vibração do próprio volume dele. Então, temos aí a piezoeletricidade, cristais que vibram e dão choque. Então, gente, dessa descoberta, nós vamos ter o efeito piezoelétrico direto e inverso, que, veja, não foi totalmente só da cabeça dos Curie, tivemos um matemático participando da história toda, e a partir daí nós tivemos a possibilidade da criação de um dispositivo que
transduz energia mecânica para energia elétrica ou energia elétrica para energia mecânica, que são os transdutores que a gente chama de ultrassônicos. Vocês já devem ter ouvido falar em ultrassonografia, ou ultrassom, ou conversores ultrassônicos. Eles seriam esses cristais que transformam a energia mecânica para elétrica ou elétrica para mecânica. Eles podem fazer tanto uma coisa quanto a outra. E isso estava lá no início do século XX. Tá? Então a gente já tem mais de 100 anos de história desses materiais que possibilitaram os dispositivos que são os transdutores ultrassônicos. Então, materiais piezoelétricos são utilizados em dispositivos que podem transformar energia mecânica em elétrica e elétrica em mecânica. Bom, então, o que é que logo fizeram, né, ali? E que a gente já vai associar mais rapidamente, né, aos transdutores ultrassônicos. Sonares, né? Os sonares de quartzo, eles já foram utilizados em submarinos na Primeira Guerra Mundial. Foi o Paul Langevin que fez os primeiros sonares para essa época. E vejam, tecnologias de guerra. Né? Então, aqui é uma ideia geral que eu estou passando para vocês, né, de como é que fica então esses sonares que são transdutores piezoelétricos. Então a gente teria aqui uma representação só como sendo um emissor e um receptor, como se fosse um alto-falante, né, mas aqui nós teríamos o nosso transdutor piezoelétrico no formato de um sonar, em que um sinal elétrico em frequência tão alta quanto a de ultrassom estimula a vibração dos cristais, e essa vibração, no meio em que ela estiver, no fluido, que é a água, você vai ter então as ondas nos comprimentos de onda de ultrassom, chegando até um objeto, refletindo, né, porque bateu na superfície desse objeto, e voltando como um eco, né? E neste eco, o próprio emissor, que é o cristal piezoelétrico, ele vai receber essas ondas mecânicas e vai converter em sinal elétrico, já que ele faz o papel de vice-versa. Tá? Então, o próprio cristal que emite, ele fica esperando e enxerga o eco depois. Então, é assim que é feito a ideia básica do princípio do sonar. Então, gente, a história rola. E durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos tanto Estados Unidos quanto Japão e Reino Unido desenvolvendo novos materiais piezoelétricos, agora sim sintéticos, não cristais, não encontrados na natureza, né? Mas é claro, de componentes, pegam a tabela periódica e vem elementos, isso tudo dependendo de muitos estudos. Nós estamos falando no começo do século XX e agora já meados do século XX, né? Quando é 1940, 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos que esses materiais sintéticos, eles tinham muito mais alto desempenho do que era o daqueles naturais, né? E às vezes muito mais adequados a determinadas aplicações que já eram demandadas para a época. Infelizmente, de novo, num esforço de guerra. E também encontraram na sintetização um custo mais reduzido. Então, essa história no Brasil, ela foi mais devagar. Eu posso dizer para vocês que existiam grupos na década de 60, principalmente associados a grupos de pesquisa da Marinha Brasileira, trabalhando com esses materiais. Mas nem tudo correu bem e a gente tem só na década de 80 um grupo de pesquisa começando a trabalhar de novo com o desenvolvimento desses piezoelétricos no Brasil. E aí eu posso dizer para vocês que foi o grupo de pesquisa que eu ajudei a fundar. Então, isso na Universidade Federal de São Carlos. Então, aqui, né, nessa história, na sequência da história de materiais piezoelétricos,
a gente tem que todos esses novos materiais e as suas aplicações couberam em diversos dispositivos multifuncionais, tá? E até hoje a gente tem o desenvolvimento não só da procura de materiais com mais alto desempenho sob situações extremas, situações muito frias, criogênicas, sabe? Aquelas que vão para bem menos graus negativos, isso principalmente para a exploração no espaço e também para aquelas condições extremas que são de altas temperaturas. Normalmente esses materiais que são desenvolvidos hoje, eles conseguem trabalhar bem até 400 graus Celsius e a gente está precisando que vá para muito mais altas temperaturas. E também os materiais que foram desenvolvidos entre a década de 50 e usados comercialmente de forma regular, eles são baseados em metais pesados. E a ideia hoje é de tentar evitar a contaminação do meio ambiente com esses, usando dispositivos que tenham metais pesados. Então, existe uma busca de que tenha novos materiais que não utilizem metais pesados e que sejam de alto desempenho. Para ter uma ideia, né, aqui até mostro um exemplo para vocês, que é quando esses materiais sintetizados, eles não são um único cristal, eles são vários cristalzinhos na forma de partículas, que nem grãos de areia, que a gente tem que juntar, né, a gente faz na forma de pó, e que a gente junta e leva a alta temperatura para que fique um corpo sólido só do material. Então, a gente tem não mais um cristal, tem um policristal. Esse é um jeito, inclusive, de como a gente faz cerâmica. Por isso, muitos chamam esses policristais de cerâmica, né? Mas existem outras razões para chamar de cerâmica. Mas, então, o que nós temos é que quando a gente olha por um microscópio eletrônico, por exemplo, né, que aumenta 2.000 vezes, 4.000 vezes, a gente vai olhar essas separações, né, essas paredinhas aqui que a gente chama de contorno de um grão, né? Mas o que a gente teria são os cristalzinhos separados aqui. Então, esse é um exemplo, inclusive, de um material que a gente preparou e que nos nossos laboratórios e que tem muito poucos defeitos, né? Ou buracos, ou o que a gente chama de poros, né? Você vê que cada grãozinho aqui se junta com o outro muito bem, né? Então, a gente tem um corpo bem denso aqui e bem adequado para se trabalhar como transdutor piezoelétrico. Então, esses são materiais que a gente faz e é isso que a gente acaba investigando. A gente tem vários equipamentos que são para enxergar dentro do material, para poder fazer a análise das características para tirar o melhor desempenho. Então, aqui um passeio, né? Mas vocês, assim que a gente passar essa situação mais crítica, de crise sanitária, fiquem aí aos interessados o convite para ir conhecer os nossos laboratórios, né, pessoalmente, mas fica esse passeio aqui, inclusive, com a URL do nosso site, né? O grupo chama Grupo de Materiais Ferróicos, porque os ferróicos, na verdade, o ferroísmo, né, traz várias das características, inclusive aquela de poder transformar o material em piezoelétrico, material sintético, mas então a gente tem vários equipamentos que são para o desenvolvimento não só do material, como também a caracterização, para a gente ver as propriedades dele, né? Então, esse é o meu laboratório de pesquisa. E aí eu volto para vocês dizendo assim, e agora? Dá para responder qual a conexão do cristal de quartzo com o umidificador de ar, com o isqueiro e com o chá de revelação? Inclusive, no chá de revelação, o que a gente tem sempre que aparece lá? Um ultrassom, né? Uma imagem de ultrassom, que é do bebê, ainda na barriga da mãe, em que a revelação é feita, né, antes do nascimento, porque de uma maneira muito nobre do uso de piezoelétricos, né, a gente tem que os transdutores ultrassônicos, aquele aparelhinho que vai lá e que passa, né, do lado de fora da barriga da mãe, ele manda as ondas ultrassônicas, elas refletem nas interfaces que são o perfil do bebê e voltam para o próprio transdutor, que é um transdutor piezoelétrico, que enxerga e transforma depois de uma eletrônica, né, na imagem da tela. Então, a gente tem que, na história
da descoberta da piezoeletricidade no quartzo, lá no final do século XIX, pelos irmãos Curie, a gente teve o desenvolvimento de muita aplicação para esses materiais. Então, no modificador de ar, vocês vão ter uma peça dessa, né, que vai receber um sinal elétrico do sistema, do modificador, vai vibrar e vai fazer com que a água, né, e o fluido que esteja acima dele tenha essa vaporização. E a gente também tem o isqueiro, que ele usa aquele outro efeito de que quando a gente pressiona, né, quando dá aquela pancada, com essa energia mecânica da pancada, você vai ter a faísca, né, saindo, sendo gerada do material piezoelétrico, porque ele teve a pancada e a geração de cargas em excesso, e essa faísca é que faz o fluido inflamável acender no isqueiro. Tá certo? Então, gente, esta é uma história desses materiais, né, dos cristais que vibram e que dão choque. Deixa eu voltar aqui um pouco mais próximo de vocês. E então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre esses cristais e de saber um pouquinho que é o que eu faço como mulher na ciência, como mulher que trabalha com física de materiais e que teve uma história, de novo, como eu coloquei para vocês, de privilégio, tá bem? Então, muito grata, nos vemos aí e bom festival para vocês, aproveitem. Tchau!